Sabe, no esporte de altíssimo nível, a diferença entre ganhar e perder, às vezes é um piscar de olhos. Mas e se a gente te dissesse que a verdadeira chave para o desempenho máximo não está só no treino, mas no sangue, nos dados que o corpo de um atleta nos dá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar em como uma nova forma de olhar para a biologia está literalmente redesenhando os limites do que a gente achava que era o potencial. Então, para começar, vamos jogar uma pergunta no ar que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente entende por medicina convencional. E se aquele resultado de exame de sangue que o médico olha e diz está tudo normal, na verdade não for nada normal para um atleta de elite? E se essa referência for completamente errada para eles? Beleza, vamos direto ao ponto. A primeira parte da nossa análise, o dilema do atleta. A gente vai entender aqui por que o corpo de quem treina em altíssimo nível funciona, assim, num estado fisiológico completamente diferente do resto das pessoas. Olha, a lógica por trás de qualquer treinamento é bem simples, né? Você estressa o corpo para ele se adaptar e ficar mais forte. Pensa assim, cada treino pesado causa mini lesões nos músculos. A ciência tem um nome para isso, microtrauma adaptativo. Mas calma, isso não é algo ruim, muito pelo contrário. É esse estresse que, quando a gente descansa direito, faz o corpo se reconstruir ainda mais forte. É um ciclo que não para. Quebra controlada e reconstrução. Quebra e reconstrói. Tá, mas como a gente consegue, digamos, espiar esse processo acontecendo dentro do corpo? A resposta está no sangue. É que quando os músculos sofrem esse estresse, eles liberam umas substâncias, umas enzimas, que funcionam como se fossem mensageiros. E uma das mais famosas, a mais importante, é a tal da creatina quinase, a CK. Então, quando os níveis de CK e outros marcadores sobem no sangue, a gente tem uma janela direta para o que está acontecendo ali. Qual o nível de estresse muscular, como está o uso de proteínas, o nível de inflamação, tudo. E é exatamente aqui que a gente chega no X da questão, o que a gente chama de a armadilha do intervalo normal. Vamos entender por que essa ideia de um tamanho serve para todos simplesmente não funciona. O problema todo está aqui. Imagina a cena. Um médico pega o exame de sangue de um atleta de ponta e vê números que, para uma pessoa comum, seria um baita sinal de alerta. Só que, qual é o problema? Esses valores de referência, o tal do normal, foram criados com base na população geral, que, na sua maioria, é sedentária. É como tentar medir um maratonista com uma régua de escritório. A ferramenta está errada, a escala está toda distorcida. E para a gente ver como isso é gritante, dá uma olhada nesses números. Para um adulto sedentário, o nível de CK, aquela enzima que a gente falou, acima de 207 já pode ser um sinal de problema. Agora segura essa. Um estudo com jogadores de futebol profissionais mostrou que o limite superior para eles era de 975. É quase 5 vezes mais alto. Ou seja, o que é normal para eles é totalmente anormal para outra pessoa. E olha, isso não foi uma coisa qualquer. Os próprios pesquisadores que fizeram o estudo ficaram de queixo caído. Eles escreveram que os valores encontrados eram marcadamente mais altos do que qualquer coisa que já tinha sido vista na literatura científica até então. Isso só mostra o quanto a gente, na verdade, entendia pouco sobre a fisiologia única desses atletas. Mas por que essa diferença é tão gigante? A resposta está no que a gente pode chamar de impressão digital biológica de cada um. É a ciência da individualidade. E a coisa fica ainda mais complexa. Não é só que atletas são diferentes de pessoas sedentárias. O ponto é que os atletas são drasticamente diferentes uns dos outros. Mesmo no time de elite, a variação é enorme. Cada corpo reage ao treino de um jeito um pouquinho diferente, sabe? E isso cria uma assinatura biológica que é única para cada pessoa. É a tal da individualidade biológica. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. A gente está vendo dados de 6 jogadores do mesmo time. Olha só o atleta 1. A média de CK dele é mais de 1.200. Agora compara com o atleta 5. A média dele é só 137. É uma diferença brutal. A fisiologia deles é completamente diferente. Agora, dá uma olhada na coluna da direita, o CVI. Isso aí mede o quanto esses números flutuam, o quanto eles variam naturalmente. Alguns são mais estáveis, mas olha o atleta 4. Os níveis dele variam muito mais que os outros, quase 50%. Cada um deles tem uma assinatura única, um padrão próprio. O nome técnico para isso é variação intraindividual, ou CVI. É basicamente essa flutuação natural aleatória que um marcador tem dentro de uma mesma pessoa com o passar do tempo. A melhor maneira de pensar nisso é como se fosse a impressão digital da saúde de alguém. É única, é específica daquela pessoa e de mais ninguém. Certo. Então, se cada um tem seu próprio normal, como é que a gente sabe quando uma mudança no exame de sangue realmente significa alguma coisa? É o que a gente vai ver agora. Como decodificar a mudança real, ou seja, como encontrar o sinal no meio de todo esse ruído biológico.
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a base de cada um é diferente e ainda por cima fica variando o tempo todo, como a gente separa o que é só uma flutuação normal do que é um alerta de verdade? Tipo, um sinal de overtraining ou um risco de lesão se aproximando? Bom, a solução para isso existe, e é uma ferramenta estatística chamada Valor de Referência de Mudança, ou RCV. De forma bem simples, o RCV calcula a porcentagem de mudança que precisa acontecer entre dois exames para a gente ter certeza que aquilo é uma mudança de verdade, e não só o ruído biológico daquela pessoa. E o mais legal é que ele leva em conta não só a pequena variação que o próprio laboratório pode ter, mas, e isso é o ponto-chave, ele considera a tal impressão digital biológica da pessoa. Para ficar bem claro, em vez de comparar um atleta com uma média genérica da população, o RCV cria um sistema de alarme totalmente personalizado. Ele é calibrado especificamente para o corpo daquele indivíduo. O alarme só vai tocar quando acontecer uma mudança que seja realmente significativa para aquela pessoa. E quão grande precisa ser essa mudança para o alarme tocar? Para a creatina quinase em atletas, o RCV é um número impressionante, 119,3%. Para pensar no que isso quer dizer na prática. O nível de CK de um atleta pode subir 50%, 80%, até 100%, e isso ainda pode ser considerado só um ruído, uma variação normal dentro da biologia daquela pessoa. Para ser um sinal de alerta de verdade que merece atenção, o valor tem que mais do que dobrar em comparação com o último exame. É muita coisa. Tudo isso nos traz para a nossa parte final. Afinal, qual é o benefício disso tudo no mundo real? Qual é a vantagem de usar esses dados de um jeito mais inteligente? E as consequências de ignorar essa personalização, bom, elas são bem reais e podem ser graves. Tem um caso bem emblemático num dos estudos, vários jogadores apareceram com os níveis de CK acima desse limite de alarme e a recomendação foi: peguem mais leve no treino. Todos seguiram -1. Ele ignorou o alerta, foi para o jogo e o resultado está aí na citação. Infelizmente ele se machucou durante a partida. Isso mostra o poder que essa abordagem tem de prever problemas. Os benefícios, então, são gigantescos. Usando o RCV, dá para prevenir overtraining e lesões, dá para saber qual é o melhor tempo de recuperação para cada um e individualizar a carga de treino de verdade. Vai além, dá para criar tipo um passaporte biológico do atleta para monitorar a saúde dele a longo prazo e até mesmo ajudar a identificar casos de doping, porque fica mais fácil diferenciar uma mudança natural de uma manipulação. Então, para fechar, fica a reflexão. A era de tratar todo mundo igual na saúde do atleta, essa abordagem de tamanho único, claramente chegou ao fim. A ciência está mostrando para a gente com todas as letras que cada corpo conta uma história diferente através dos seus dados. A grande pergunta é, a gente está aprendendo a ouvir essa história? Porque a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre subir no pódio ou acabar no departamento médico.